Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo das Escrituras. A culpa é de Deus? Vamos descobrir. Esse assunto sobre a culpa ser ou não de Deus está em Salmos. Mas fique comigo durante todo o vídeo, porque temos muito a aprendermos juntos hoje. No estudo de Crônicas ontem falamos sobre a tribo dos Levitas e hoje vamos entender um pouco mais sobre essa tribo. Para começar, é preciso entender que este relato foi feito após este povo sair do cativeiro, lembrando-se que eles ficaram 70 anos cativos na Babilônia. Após esse cativeiro, só restou a tribo de Judá. Por que será? Quem lembra? Judá é a tribo de onde veio o rei Davi. E havia uma promessa sobre Davi. Deus prometeu a Davi que sempre haveria alguém da dinastia de Davi sentado no trono. Até que chegou no Messias, que continua sentado no trono, e ele é da raiz de Davi. Para você lembrar rapidamente porque o foco está nos levitas, os levitas são uma tribo que veio lá da época de Jacó. Os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, haviam matado o príncipe de Siquém e se vingaram daquela terra porque esse príncipe havia deflorado Diná, a irmã deles. Mas isso trouxe vergonha para a casa de Jacó e ele então lançou uma maldição contra esses dois filhos. Para Simeão, as consequências foram: não tiveram um território só deles e foram dispersos entre o povo do norte, o povo do sul. E para os filhos de Levi, o que foi destinado é que eles se tornaram levitas, sacerdotes do Senhor e, portanto, também não tinham um território só deles. Mas o ponto bom, o ponto alto disso é que desta forma, em todo Israel, em toda a nação do povo de Deus, sempre havia um levita, sempre havia um sacerdote do Senhor para ministrar os louvores. E aí é onde entra o grande foco de hoje, dos levitas. O levita é um cantor, porque nos dias de hoje, os ministros de louvor é muito comum ouvir que são chamados de levitas. Mas nós vemos na leitura de hoje que o levita não era apenas e tão somente um cantor, ele também exercia a função de louvar ao Senhor. Mas, para os levitas, foi dada a função de cuidar de todo o trabalho da casa do Senhor. Davi instituiu alguns levitas bem destacados ali, entre eles tem Asaf. Pela primeira vez surge Asaf aqui no cenário. Asaf foi colocado por Davi como chefe daqueles levitas. Asaf veio depois a escrever muitos salmos, 12 salmos precisamente. O Salmo 82, que vamos estudar hoje, foi escrito por Asaf. Outro levita em destaque é Emã. Ele é bem falado aqui, aparece já nesse texto de hoje, porque Emã, quando a Arca da Aliança voltou para Jerusalém, naquele texto onde alguém tocou a arca e morreu, lembra dessa história? Nesse contexto, quando a arca veio, Emã foi um dos homens instituídos por Davi para conduzir aquele louvor. Emã também escreveu uns salmos, os Salmos 88. Nesse retorno do cativeiro, foram trazidos apenas 38 levitas. Então, de todo o povo que ficou cativo, quando voltaram para a terra, tinham apenas 38 levitas. Porque Jerusalém estava voltando para se reconstruir, certo? Estavam cativos, agora voltaram do cativeiro, e para que existissem como um povo de Deus, era preciso ter um sacerdote. Não tinha como se reunir, adorar ao Senhor sem um sacerdote. Então entra aqui a diferença entre sacerdote e levita. Os únicos que poderiam ser sacerdote, essa foi uma lei que Deus instituiu, eram os herdeiros de Arão, irmão de Moisés. Só poderia ser sacerdote os descendentes de Arão. Todos os sacerdotes eram em si levitas, mas nem todos os levitas eram sacerdotes. E assim concluímos o estudo de Crônicas de hoje com uma ressalva bem importante. Note que Davi tinha um coração adorador. E a crônica de hoje, o texto que lemos hoje, mostra Davi instituindo, colocando levitas para trazer a Arca da Aliança, para cuidar do louvor em torno daquele ato que estava acontecendo ali. Ele colocou Asaf como líder dos levitas para o cântico, para a função específica do cântico. Por isso Asaf veio a se tornar um grande escritor de salmos, colocou melodias nos salmos.
E é tão importante a função de Asaf que ele inspirou muitas outras pessoas que foram chamados de filhos de Asaf. Então, tem outros salmos escritos que vêm dizendo que foram dos filhos de Asaf, e não necessariamente filhos porque herdaram, porque era da mesma herança de Asaf, mas porque foram influenciados pela instrução, pelo sacerdócio levita de Asaf. O que nos mostra a importância do louvor e da adoração ao Senhor. Então, os levitas, reforçando mais uma vez, apesar de terem a função de louvar ao Senhor também, eles exerciam muitas e muitas outras funções. E isso também é necessário ficar claro. Levitas, porque eles eram da tribo de Levi. Portanto, nos dias de hoje não cabe o termo levita associado a quem canta, a quem louva ao Senhor. Quem louva ao Senhor, é um ministro de louvor, é um adorador. Levita eram aqueles que pertenciam à tribo de Levi e que exerciam tantas outras funções que tinham a ver com o cuidado do tabernáculo a princípio e depois do templo do Senhor. E os salmos de hoje, como foi dito, foi escrito por Asaf. E olha que interessantíssimo. Esse salmo vem mostrar se a culpa, afinal, é de Deus. A culpa de quê? A culpa de como alguns habitantes da terra são tratados, como, por exemplo, os mais frágeis, as viúvas, os pobres, os que são abandonados. Aqui nesse salmo, Deus instituiu uma assembleia. Agora você imagina uma assembleia instituída por Deus. O verso 1 do salmo já começa dizendo que Deus preside a assembleia divina. Deus fez uma assembleia reunindo os que são chamados aqui de deuses, mas esses deuses aqui não são ídolos, são deuses no sentido de pessoas poderosas, autoridades, como governantes, no nosso caso, presidentes, reis. Naquela ocasião tinham os reis. Esses homens eram como os deuses sobre os povos, eram pessoas poderosas. A população, o povo, estava debaixo do cuidado, do domínio deles. Porém, Deus está lembrando esses homens que acima deles está o Senhor. Isso fica muito claro quando Deus diz no verso 6 do Salmo 82 que aqueles homens poderosos, os deuses, eram homens mortais, que eles tinham aquele poder, mas que eles morreriam, assim como qualquer outro homem. E Deus, nos versículos anteriores, está chamando a atenção deles de forma muito clara, especificamente falando sobre os cuidados que eles deveriam ter, a justiça deles sobre o pobre, o órfão, a viúva. O que significa que o que vemos hoje em dia, inclusive, não é culpa de Deus. Quando você vê alguém em miserabilidade, alguém que foi descuidado pela autoridade, a culpa não é de Deus, ao contrário, Deus aqui está fazendo uma assembleia e lembrando, olha, eu estou vendo o que vocês estão fazendo, vocês têm o poder na mão, mas eu estou acima de vocês. Vai chegar o dia que essas autoridades prestarão contas diante do Senhor. Isso se estende para toda a autoridade, inclusive a autoridade eclesiástica. Aliás, acerca da autoridade eclesiástica, a saber, pastores, líderes de ministérios que cuidam de rebanhos do Senhor, sobre esses homens há ainda um peso muito maior. O texto bíblico é claríssimo em dizer que Deus vai pedir contas dessas almas que eles descuidaram, ou seja, o falso profeta, aquele que prega a sua verdade, não a verdade de Deus, esse vai prestar conta diante de Deus. Então, respondendo a sua pergunta, a culpa não é de Deus. Ele é justo, ele está vendo tudo o que está acontecendo e vai chegar o dia que essas pessoas vão prestar conta. Agora você pode estar se perguntando, mas enquanto isso, o que é feito do pobre, da viúva, do necessitado? Essas pessoas, quando conhecem o Senhor, correm para debaixo da mão do Senhor e Ele cuida de cada um. Ele dá tudo o que é necessário, porque o texto bíblico diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O que nos leva a se conscientizar, cada um que já conhece a Deus, que foi alcançado pelo Evangelho, a se conscientizar que é preciso disseminar esta mensagem, pregar o Evangelho, até que todo mundo tenha conhecimento, tenha acesso, possa conhecer o Senhor, entregar a sua vida ao Senhor para viver debaixo do cuidado de Deus. Em Atos dos Apóstolos é um texto
lindíssimo. Pensa numa preciosidade, em algo, em um tesouro que você precisa cavar para entender, para ver o valor que tem esta palavra. No texto de ontem, Saulo estava falando para judeus, para pessoas que conheciam minimamente as leis do Senhor, sobre toda a história, o plano de Deus para a salvação. E ele terminou falando sobre Davi. A partir do versículo 23 da leitura de hoje, Paulo então introduz o Messias. Ele fala: deste Davi vem o Messias, o Filho de Deus, porque os profetas já haviam falado isso. E ele cita João Batista, falando que após João Batista batizar as pessoas com água e anunciar aquele que viria depois dele, ele enfatizava: não sou eu o Cristo, mas aquele que virá, de quem eu não sou digno de desatar as sandálias. Nós lemos esse texto nos evangelhos. Então Paulo aqui pega bem onde aquele povo tinha um apego. Nós, filhos, descendentes da herança de Abraão, é para nós essa palavra. Foi enviada a nós essa palavra de salvação. E é interessante que neste texto Paulo cita alguns salmos. Ele cita profetas como Isaías, Abacuque. Então ele está mostrando que conhece as Escrituras. Ele está trazendo o que aquele povo já conhece, que já ouviu falar. E agora ele está trazendo clareza, fatos, citando os salmos, citando os profetas. E ele fala da morte de Jesus e que Deus o ressuscitou. E que esse Jesus foi visto por muitos, por alguns dias ele ficou ainda sobre a terra depois de ter ressuscitado, e houve testemunhas. Não foi uma história que ouvimos dizer, nós testemunhamos isso. E estamos aqui anunciando as boas novas das promessas que foram feitas aos vossos pais. Ele está citando o que lemos no Antigo Testamento. Todas as promessas de Deus sobre o Messias que viria. Paulo está dizendo, essa promessa foi cumprida. E ele cita Salmos 2, verso 7, onde o Senhor diz: Tu és meu filho, hoje te gerei. Depois ele cita o profeta Isaías e diz, como diz um outro Salmos, e cita os Salmos 16, verso 10: Não permitirás que o teu santo tenha o corpo deteriorado. Ou seja, olha a deixa, a pegada, a inteligência, a sabedoria do apóstolo Paulo aqui. Ele cita o Salmo 16, 10. Ali no Salmo parece que está se falando sobre Davi, que o Senhor não permitiria que o corpo daquele santo fosse deteriorado. Mas aí Paulo cita este texto e então diz, porém, nós vimos que Davi morreu e não ressuscitou, ou seja, houve a decomposição natural do corpo. E ele explica, deixa claro no versículo 37 que Davi morreu, foi enterrado com seus pais e passou por esse processo da degradação do corpo. Aliás, no versículo 36, porque no 37 ele diz, mas aquele a quem o Senhor ressuscitou, o Senhor Jesus, não sofreu nada disso. O seu corpo não teve esse desgaste natural que todo ser humano passa, porque ele ressuscitou. Então Paulo está dizendo, olha, não é Davi, não é outra pessoa, este que morreu, que vocês crucificaram, este é o Messias. Já aconteceu, a promessa já foi cumprida. E aí ele diz, irmãos, ficais sabendo que por meio deles vos é anunciado o perdão de pecados. E aí Paulo introduz essa questão, o propósito do porquê do sacrifício de Cristo é para o perdão de pecados. É como se ele estivesse dizendo, acordem! Vocês têm agora o poder de serem libertos da escravidão. Jesus ressuscitou, ele é o enviado de Deus e ele veio trazer a salvação. É isso que nós estamos anunciando a vocês. E diz no versículo 39, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, de que não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Aí, Paulo dá a cartada final. Esse povo o tempo todo viveu debaixo das leis de Moisés e sofriam a escravidão do pecado, porque a lei aponta o pecado, cutuca o pecado. Esse povo era escravizado no pecado. Então Paulo está dizendo, não precisa mais viver debaixo dessa escravidão. Este Senhor que morreu naquela cruz e foi ressuscitado, ele trouxe para vocês a libertação. E dá um alerta, tomai cuidado para que não caia sobre vós o que o profeta disse. E aí ele cita o profeta Abacuque. Então veja que Paulo usou o tempo todo as escrituras para confirmar tudo o que ele estava dizendo.
O que nos ensina aqui, onde encerramos com a leitura de hoje, nos ensina que a verdade a ser anunciada é a verdade de Deus. Não aceite verdade pregada nos púlpitos, inclusive, que não seja a verdade de Deus. O próprio apóstolo Paulo, em algum texto, em uma das cartas dele, fala para que examinem as escrituras, quando ainda que seja um anjo que pregue, que olhem as escrituras. Ele fala isso para o povo de Bereia, confirme que isso está na palavra de Deus, que não é falácia do homem, não foi conto da carochinha, está registrado nas escrituras. Então, essa é a importância e a necessidade de você conhecer as escrituras, para que você não seja enganado. O que mais se vê por aí hoje são pessoas falando de suas próprias verdades, dizendo que foi Deus que disse. Deus só disse se estiver aqui na palavra dele. Aí foi Deus que disse e você pode, deve crer e obedecer. E assim serás bem-aventurado. E bem-aventurado é mais do que feliz. Se você procura a felicidade, o caminho é crer em Jesus e obedecer a palavra do Senhor. Até amanhã, se Deus disser que sim.